seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast de Tudo Muito. Hoje eu estou aqui com a nossa turminha de sempre, para dar o seu oi. Diga seu oi, Wanderleia. Oi, então, estamos aqui bem felizes, animadas, esperando para nossa conversa. E também o Luiz. Oi, todo mundo. Esperando um episódio bem musical aqui. Vamos lá. Mas eu só queria deixar registrado que nós estamos em pleno sábado de carnaval, no meio da pandemia, cada um na sua casa, gravando aqui. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que a nossa conversa vai ser muito legal. E hoje ele está aqui com a gente, mas ele sempre esteve presente, desde o primeiro episódio. Em todos os episódios ele está, que a gente está com o Adriano Michalovski, que foi quem compôs e executou a nossa música Jasmim, que é a música de abertura, aqui a nossa vinheta, que vocês já escutaram. A gente colocou ela lá no primeiro episódio, que ainda não escutou, pode ver lá no fim do primeiro episódio, tem a música inteira. E o Adriano está aqui com a gente hoje, ele vai contar um pouquinho dele, vai dar o seu oi, e assim a gente vai iniciar uma conversa bem legal sobre a música e o poder que ela tem na nossa vida. Diga lá, Adriano, o seu oi. Boa noite a todos. Flávio, Luiz, Wanderleia, muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz. Sempre é bom estar com a Flávia, né? Que eu já conheço há mais tempo, né, Flávia? Faz tempo. Nem lembro quando mais. Ixi, deixa para lá, mas faz tempo. E é um prazer estar aí para prosear com vocês hoje, né? E bem num sábado de carnaval, apesar que sem carnaval, mas esse já é o link que eu quero fazer, né? Uma das coisas que a gente pensa quando pensa em carnaval é alegria, é música, tem memória, histórias, afetos. Eu trabalho com terceira idade, né? Eu trabalho com a musicoterapia com idosos e o carnaval trouxe uma nova conotação na minha vida. Eu nunca gostei muito de carnaval, né? Mas lá com eles eu comecei a ver a música, a relação com a alegria dessa data que nós estamos. Apesar desse ano, vai ser bem light, né? Então é isso. A gente vai conversar então um pouco hoje sobre a música. Eu sou músico há muito tempo, já não sei quantos anos mais, mas uns 20 e poucos. Musicoterapeuta, trabalho também com uma série de outras terapias integrativas e complementares, mas tudo para mim corre ao redor da música. Estudo música indiana, principalmente, apesar de tocar outros instrumentos, e lá com meus velhinhos, mais violão mesmo, mas também estudo música indiana e sobre espiritualidade, qual a relação da música com o ser humano, como ela pode beneficiar, como utilizar ela. É um pouco das coisas aí que eu gosto de investigar. Oi, Adriano, eu estou bem feliz aqui de te conhecer, feliz de conversar com você, feliz pela música, né, que você nos ofertou e nos dedicou e ela tem nos embalado, né? E pelo que a Flávia e o Luiz trazem sempre, né? A gente vai conhecendo o outro pelo aquilo que vai chegando de notícia boa. E o nosso propósito sempre é que a gente converse sobre a abordagem biocêntrica, que seria mesmo a gente colocar a vida no centro, a vida de cada um de nós e de todas as comunidades de vida no centro, a partir da biodança, do qual nós três aqui somos praticantes, ou como é que a gente até... a gente nem fala em prática, né? Mas é o que a gente buscou como um caminho de desenvolvimento. E dentro da biodança, assim, tem alguns poderes que a gente fala, né? O poder do grupo, porque ela acontece em grupo, o poder da vivência, né? Que é a expressão da relação, né? E o sentido que a gente dá para a vida, né? O poder da dança, e a dança a partir do movimento, e o poder da música. Então, quando, né, nós falamos em você, a gente dizia assim, puxa vida, que bom ter alguém que vai falar para nós sobre o poder da música, porque a gente, quando biodança e quando dança, sabe o que acontece com a gente, né? Mas quando alguém que vem, estuda e tem
consciência e o conhecimento enriquece muito. Então, me diga, a música é poderosa, Adriano? Sim, eu não tenho dúvida sobre isso. Mas há muitos mistérios, né? A se começar, tem muitas teorias do porquê o homem faz música, mas o fato é que o homem sempre fez música. E isso está documentado em todo o planeta, mas há muito a se descobrir ainda. Eu acho que a gente vai continuar dançando, vai continuar cantando, vai continuar fazendo música, arte, e isso é tão profundo, isso mexe tanto com as nossas emoções, é tão transcendental, é tão curativo, que eu acho que sempre a gente vai perguntar assim, a música é curativa? Sim. O quanto ela é? Não sei. Como ela age? Eu já entendi que age assim, mas parece que ainda não explica tudo sobre essa poderosa ferramenta que o homem desenvolveu, né, durante eras e eras para se expressar, para se comunicar, para se integrar, para curar, para celebrar e tantas outras coisas que a gente continua fazendo. E eu queria que você contasse um pouquinho, Adri, a respeito da música Jasmim, que é a música que a gente usa aqui, que você nos deu essa grande oportunidade de poder usar ela aqui no nosso podcast. Se você puder contar um pouquinho o que ela traz, com que intenção, qual é a mensagem, tudo, acho que vai ser bem legal. Ótimo. Eu estava pensando nisso. Bom, faz tempo também, um pouquinho, né? A minha amiga Flaviane, ela fez um evento muito lindo sobre a saúde natural, né? Foi isso, né? Medicina natural, terapias naturais no contexto da saúde da mulher. E daí a Flávia me fez esse convite, né? Adri, você quer, né, conversar um pouco sobre música, musicoterapia? E foi maravilhoso, né? Teve esse momento. Esse congresso foi online. E eu fiquei pensando que eu queria ter uma atividade. É desafiador fazer atividades de forma online com música, mas daí me veio essa ideia na época, né? Eu falei assim, olha, eu vou lançar um desafio. Durante a semana do evento, eu vou tentar compor alguma coisa, usando também samplers, coisas que já existem no computador, porque se fosse para fazer tudo era pouco tempo. Vou usar os recursos que eu tiver e vou pedir para o grupo que assistir a palestra me mandar algumas palavras, né? O que é ser mulher? Foi lindo, assim, né? Vieram muitas palavras, muitas frases, poemas, e eu fiz uma montagem. Então teve essa composição da música Jasmim, a toque de caixa, né? Porque acho que foi muito rápido. E com as mensagens que elas traziam, né? Foi uma forma de tentar materializar isso em música, né? Daí nasceu a Jasmim. Na minha mente, eu queria ter feito uma coisa assim, é sempre assim, minha mente quer fazer uma orquestra, né? Mas eu me comprometi, né? Tinha poucos dias e antes do final do evento eu ia devolver para Flávia, né? Daí nasceu aí a Jasmim. Pois é, e foi assim, é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que as coisas podem demorar muito tempo e ser muito complexo e tal. Foi uma coisa que você fez um pouco tempo, rápido, e mesmo assim, tocou a gente de maneira tão profunda e é tão poderosa, né? Que agora a gente, que não podia ficar, né, só no evento, só esquecida. Então, quando a gente resolveu, né, fazer o podcast, e aí, o que a gente coloca de vinheta e tal... E aí me veio retomar essa música, porque foi um trabalho tão lindo que a gente fez junto, assim, e foi um momento tão especial esse congresso online, que foi em 2016, gente, nos primórdios dos congressos online. Hoje todo mundo faz live naquela época. Era novidade, nossa, era... super novidade. E foi assim, e ela, né, depois quando a gente apresentou para a Vanderlei, se a Vanderlei também quiser comentar o que ela sentiu enquanto professora de biodança, né, enquanto facilitadora de biodança, o que essa música trouxe, porque quando eu mostrei para ela, a Vanderlei falou, adorei. Foi, e ela, você trouxe a questão do feminino, né,
eu também não sei como é que é para o Luiz, assim, porque nesse diálogo a gente vai se compondo, mas quando você traz isso, a música ela tem uma progressividade e, ao mesmo tempo, ela tem uma suavidade. Então, para mim, é a suavidade que foi chegando, e com a suavidade é essa progressividade. E aí, quando você trouxe agora contando a história, eu digo, cabe muito, porque ela é uma música eu sinto assim que ela tem elementos mais mesmo, mais da força feminina, de uma intimidade, mas de uma fortaleza, né? Ela é uma música mais intimista, mas ela é presente, né? Então é bem legal, eu gosto muito e fico bem feliz de saber da história, né? Porque muda por completo, amplia a forma de enxergar, né? Muito lindo. E você, Luiz, que me diz? Então, eu queria falar, dentro desse assunto, assim, eu queria falar mais um pouco puxando para o nosso processo de escolha da música, das partes da música. Eu achei muito interessante, né? O Adriano trouxe as músicas aí para a gente dar uma olhada. E nesse processo, eu lembro que eu aprendi muito com algumas coisas que a Vanderlei falou a respeito de elementos dentro da música e tal, que são coisas que, apesar de eu tenho um pouco de vida na música também, né? Quero saber. Pois é. Então, eu desde os 11 anos fiz parte de banda marcial, então assim, eu tenho um pouco sei lá, toquei por uns 10 anos, né? Até eu entrar na faculdade, então foi por um bom tempo. E tive mais vivência com instrumentos de sopro, assim, metais. E mesmo assim, então assim, eu tinha alguma facilidade ou algum entendimento com a música, mas tem alguns níveis de percepção, de entendimento que são bem subjetivos e bem únicos, né? E foi muito interessante quando eu pude ouvir a música, porque eu entendo que nem todo mundo consegue fazer separação de vários elementos da música. Isso é mais de quem já tem um pouco mais de experiência com performar musicalmente, né? O Adriano deve entender bem isso que eu estou dizendo. Mas, então eu tinha esse entendimento dos elementos que compõem a música. E aí foi muito interessante quando a Vanderlei trouxe uma outra vivência em cima disso. Essa música tem muito de ar, muito de terra. E assim eu fui começando a ligar as coisas com as emoções, né, os sentimentos que compõem tudo isso. Eu acabei que gostei do processo, achei muito interessante. E o resultado também foi muito legal, porque a gente acabou com tanto uma vinheta de início, né, que é um trechinho da música, quanto com um pedaço da música de encerramento que compõe muito parte do que é o próprio podcast, do que é as nossas conversas e o que nós somos. Então, eu gostei muito, né? Acho muito interessante. E eu já queria emendar dentro dessa parte dos sentimentos, né, que a música traz. Você falou que trabalha com musicoterapia com os idosos, né, Adriano? E, assim, conta mais um pouquinho pra gente, assim, quais são os níveis, assim, em que a música pode trazer em relação com as emoções, com os sentimentos das pessoas, assim, o que você pode nos dizer a respeito desse tema tão grande, tão amplo? Sim, vamos lá. Primeiro, agradecer todos esses comentários, né? É super interessante, né? A arte, ela se faz desse jeito, né? Eu penso que a arte, ela é feita por todos nós, né? Eu não consigo conceber só o compositor, né? É a Flávia que me chamou para mim pensar sobre o feminino, e eu também passei tive que fazer o meu processo do meu sentir, do meu feminino, né? Para esse evento. Sim. E compor essa música a partir das mensagens, que foram muitos ensinamentos, e isso continua vivo, né? Você vê que depois, agora vocês trazem isso para o programa e vai ecoando. A música, ela é composta por muitos estímulos, né? É muito essa união, a sociedade, né? Você sozinho, você faz música. Mas ainda assim você vai estar sendo influenciado por vários elementos externos, a natureza, pessoas. Então,
eu vejo a composição musical um pouco mais como os antigos lá da China, da Índia, indígenas, que fala assim, o músico, ele é uma parte desse processo, né? Mas em sintonia, captando as emoções, as falas das pessoas, a música, ela se dá como manifestação do coletivo. Eu acredito que isso também, em caso de demais artes, é uma expressão que não é só minha, né? Se soma a mim, se soma ao meu amor, à minha dor, que entra em ressonância com aquilo que está acontecendo também fora de mim. Então, a música é um produto de algo maior, né, do que só o artista. Então, vou emendando. Eu tenho esse trabalho, né, com a terceira idade, com a musicoterapia formal, né, que é a minha formação. Daí são duas coisas, né? Eu acho que essa conversa também vai permeando os dois universos. Então, na faculdade, um estudo lindo, mas bem formal, mais científico, dentro dos moldes do que é ciência em nossos tempos. E tenho esse trabalho mais antigo, antes ainda da minha formação, que já era estudando a medicina chinesa, a Ayurveda, espiritualidade do mundo, e estudando a relação da música com isso, entrando nesse lugar que a Wanderleia falou, pensando os elementos, pensando a partir dessas outras linguagens para sentir e criar, né? Então, acaba que traz, assim, algumas diferentes possibilidades para o meu trabalho. Um lugar que tem mais protocolos, mas é maravilhoso também, até porque a gente também vê resultados de uma forma diferente. E o trabalho que eu exerço aqui no espaço, né, Espaço Prana, que envolve várias terapias junto da música. Mas o fato é, seja aqui no contexto de uma meditação, usando a música numa meditação, num contexto com reiki, com yoga, ou seja lá no meu trabalho mais formal, numa casa que cuida da terceira idade, a gente vê que essas visões mais holística, mais materialista, é só para trazer os caminhos e os aprofundamentos. Por um caminho eu vou aprofundar mais uma visão, por outro eu vou aprofundar algo mais sensível. Mas o legal é que a música sempre vai emocionar, ela sempre vai tocar, ela vai atuar, independente do ambiente que eu estou, se é mais formal ou se é mais aberto para discursos mais espirituais, integrativos. Então, a música, ela toca, em primeiro lugar, o corpo. Eu acho que, primeiro, o corpo. Qualquer coisa, quando vocês quiserem complementar aí, vocês me param. Mas acho que o primeiro lugar é o corpo. Então, a música gera movimento. Uma música começa a tocar quando você percebe o teu pezinho tá batendo. Exceto se você tem formação clássica, né? Daí a gente começa a refletir paradigmas. O músico clássico, assim, né? Eu só tive um pouco de experiência de estudo erudito, que eu amo, mas dependendo o estilo que você toca, dependendo a linha do teu professor, dependendo do país que você tá, não pode mexer o corpo. Não é elegante. Impressionante. Uhum. Impressionante isso. Mas é impossível. Eu, na minha vivência... É impossível. Eu, na minha vivência de músico, assim, eu tava tocando, o pezinho batendo, tocando ali, até hoje. E às vezes é complicado, o corpo mexe. E tem essa questão do corpo também, que eu acho bem legal, é que a gente vê o quanto é natural do ser humano mesmo se envolver com a música, porque você pega uma criancinha aí com um aninho que mal fica em pé, você coloca qualquer música, ela já começa a dar uma reboladinha, já começa a se mexer o corpinho, e é uma coisa muito natural, assim, é muito instintivo mesmo a gente se movimentar, né? Então, você sabe que, ouvindo o Adriano, me vem muito assim, o Rolando Toro, que é o criador da biodança, ele falava que o universo pode ser percebido como uma sinfonia, né? E uma sinfonia cósmica. Sim. E que nós, né, humanos, somos só parte dessa sinfonia, também com a nossa música.
né? Isso. As nossas vibrações, né? Com a nossa forma de se colocar no mundo mesmo, que já era um canto, né? Já trazia essa sinfonia. E uma outra coisa que você falou também, que para nós, assim, o Rolando sempre dizia que tem muitas formas da gente fugir pelos sentidos, mas que a música era aquela que te capturava, entendeu? A música era a via régia de acesso à nossa identidade, né? Que de outros modos os teus sentidos poderiam dar um jeitinho e fugir, mas que a música não, porque a música ela viria nessa frequência como ondas e ela te toma, né? Então, assim, que a música te toma. É isso mesmo, Adriano, a música nos toma, como a Flávia trouxe, né? Que você vê a criança que está ali se balançando, ou um bebezinho, que faz toda a diferença ouvir a voz da mãe como música, né? Então, a música nos toma. Perfeito. Bom, são várias coisas, mas acho que está tudo. Vou só tentar. É que eu vou escutando, eu quero falar sobre tudo. Pode Então, falar. Mas maravilhoso. Como a Flávia trouxe, é algo natural, é inerente, e não apenas ao ser humano. Já também trazendo a questão do Touro sobre esses elementos estarem presentes na vida. Então, o ritmo, ele está em tudo. E a criança, ela vive, principalmente, né, esse primeiro ciclo, ele é muito corporal, ele é muito motor, é muito rítmico. Então, ela começa a dançar, é algo que ela capta, né, toma conta já desde a criança. Então, imagine. Mas esse ritmo, ele está no Sol e na Lua, ele está nos planetas, ele está no pingo da água, lá na natureza, pingando, dando ritmo. Um amigo me mandou nesses dias uma gravação. Ele falou: Adriano, você consegue reconhecer que percussão era essa? Que percussão é essa? Ele gravou assim uma parte onde estava um pingo da chuva e estava parecendo uma coisa linda ali, assim, com ritmo. Então, isso transcende o ser humano, né? Esses elementos musicais que a gente vai falar mais dos outros, mas começando pelo ritmo. Então, outro exemplo, Flávio, só para ilustrar. Existe uma pesquisa, eu agora não vou lembrar, e não anotei a referência, mas já teve algumas pesquisas com pessoas com deficiência auditiva. Isso já vem acontecendo há algum tempo no mundo, mas tem uma muito interessante, talvez vocês conheçam, que foi feito com um grupo, era executado músicas para aquele grupo, e eles com perca auditiva total, e depois era passado para eles papel, vários recursos para eles expressarem. As músicas que eram ternárias, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, eles desenhavam círculos. E eles desenhavam círculos quando tocavam músicas ternárias. Quando tocavam músicas quaternárias, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Eles desenhavam quadrados. Então, só para ilustrar o quanto a gente percebe esses elementos, além de tudo, que compõem a música, nós também há outros sistemas, há outras percepções que captam também essas estruturas. Então, imagine como deve ser para uma criança que está vivendo plenamente os seus sentidos, desenvolvendo sensibilidade, recebendo som, música, e começa lá, dar uma reboladinha, a cantarolar, né? As melodias. A criança tem vezes que ela nem foi exposta ainda muito à música, e ela já tem um movimento, né? Assim como a nossa fala, tem melodias, né? A gente fala cantando. A gente não fala assim, que nem o Google, né?
Se bem que já deve ter melhorado. Aliás, o Google já deve ter melhorado, né? Mas eu lembro que antigamente, bem no começo, falava que nem um robô. A gente tem ritmo, tem melodias que expressam humores, que expressam emoções, sentimentos, a nossa identidade, não apenas cultural, mas também identidades que são minhas, é a minha musicalidade, também é expresso na minha fala. É muito legal isso que você falou de estudos com pessoas com perda auditiva, porque uma vez, já faz muito tempo, então também não vou lembrar nem referência e nem muitos detalhes, mas eu vi que um estudo feito com pessoas que não tinham já assim quase nada de audição, e elas eram expostas a, acho que era, enfim, eu acabei não falando, mas um estudo, né, que as pessoas assim, já com quase 100% de perda auditiva eram expostas a ritmos musicais, e é muito interessante perceber como as pessoas assim podem perceber a música não só pela audição, porque, por exemplo, as pessoas com essa perda auditiva, elas gostam muito de música que é estilo drum and bass, por exemplo, que são sons graves e batidas, que isso reverbera muito no corpo, isso vibra muito o corpo. Então, isso é muito mais perceptível para eles, mas isso demonstra como a gente não percebe a música só pelo ouvido, né? Vários sentidos, mas principalmente o toque também, né, em relação, além da própria audição. É bem dentro disso, Luiz, que a biodança traz, que você acessa essas vias de identidade, assim, né, de organização integrativa, de coerência, que não tem como você fugir. É aquilo que a gente fala, a vivência te revela, né? Você pode até ter um pensamento sobre ti, mas a vivência te revela. E a música faz isso, né? Ela revela o teu movimento, né? Ela revela a tua expressão de ser, quer dizer, não tem como a gente escapar. E dentro disso que você trouxe, Adriano, da corporidade vivida com a música, a gente também fala dos nossos sons, né? Porque você falava do som que a criança ouve, mas o nosso som do coração e o nosso som do ventre, como é que é isso, assim? Esse som que a gente tira de nós mesmos e que a gente não se dá conta. A gente só dá conta quando, né, às vezes o estômago reclama ou às vezes quando o intestino faz algum pedido para a gente, né? Mas como é que é isso? Como é que é olhar para nós mesmos a partir disso? Pois é, nós temos, assim, também dá para levar isso para muitos lados, mas a gente tem um universo sonoro bastante complexo, né? É um tema, assim, que na musicoterapia a gente já se interessa, né? Porque isso leva a gente para uma questão da gestação. Então, existem abordagens da musicoterapia, eu sei isso um pouco pela introdução que eu tive na faculdade, mas existem abordagens que se utilizam, por exemplo, desses sons dentro de processos terapêuticos, sons diversos que nós temos dentro do corpo para essa vivência intrauterina, né? Por exemplo, isso poderia... Há sons e métodos, não só na musicoterapia, né, que poderiam nos ajudar a tomar contato para trazer insights, possíveis insights aí dessa vida intrauterina, por exemplo. Mas vamos falar de uma coisa mais, assim, básica, né, e eu acho que a gente usa em várias vertentes isso, por exemplo, o som do coração, para dar um exemplo talvez um pouco mais difundido, né. Som do intestino, por exemplo, né, a gente não escuta muito falar disso, mas tem um universo sonoro, e quando você é bebê, quando você está lá dentro da sua mãe, você está escutando a tua mãe cantar, falar, você está captando tudo isso, além desses sons da circulação, os rios, né? Você está escutando o som da terra, que é um tambor. A respiração, né? O ar na respiração. E isso... E a gente acaba usando muito a questão do coração, né? O tambor, ele já teria muito poder só nisso. Se a gente usasse tambor só para isso, só para fazer tum-tum,
isso já seria um legado da conexão do ser humano com a sua mãe, seja a nossa mãe aqui material, e assim como a Terra, né? Que a Terra também tem a sua batida, ela também tem o seu pulso no macrocosmo, como o Toro colocou. Existe uma música do macrocosmo, existem sons dentro da Terra. Isso hoje em dia, inclusive, existem pesquisadores também que trazem essas captações de som da terra, som do mar, com super microfones, né? Estamos numa época linda da tecnologia, captação de sons de frequências dos planetas. E retomando o assunto anterior, ok, se a gente está falando de som, tem essa questão do ouvido captar, aquelas aulas lá de física. Mas isso que a gente chama de som, que é decodificado pelo ouvido, ele chega para nós como vibração, que também pode ser decodificada pela pele. Isso é muito amplo. E na medicina chinesa, inclusive, tem uma questão assim de que eles sempre associaram o som à pele. Existe uma associação dessa questão do tato com o som. E existe, assim, daí tinha que ter um médico, né, com propriedade de falar, né, eu não vou me arriscar, mas existe uma questão lá no desenvolvimento do feto, a mesma célula que vai desenvolver a pele tem uma relação com o ouvido. Então, aí a gente também começa a pensar essa questão tátil, como que a gente recebe o som por aqui, pelo corpo como um todo, não apenas pelo ouvido, é para chegar nisso, né? Mas isso é bastante incrível. Mas são muitos os sons que estão aí no universo e pode ser desperto isso, né? Num processo de meditação, num processo de dança, né? A gente pode estar lá num processo de biodança, num processo de musicoterapia, de meditação, ou como músicos, e a gente pode ser muito tocado por um elemento musical, por uma informação, e nem conseguir racionalizar isso. Por que aquilo está te tocando tanto? E às vezes não é só uma... né? Às vezes é porque é bonito, e às vezes não. É uma coisa que transcende a nossa racionalidade. Mas às igual vezes... quando você falou do coração, igual quando você falou da batida do coração, que é um elemento da música Jasmine, que no ensinamento dela ali fica ressoando. E isso é muito forte quando a gente ouve essa música. Foi bem isso mesmo. Era o coração da mãe ali, né? E como eu falei, e a minha intenção quanto artista, né, era a mãe biológica, a mãe cuidadora e a mãe terra, né? Eu, para mim, a mãe terra, indissociável. A nutridora que nos permite a nossa existência e evolução aqui, né? Nessa vida. Pois sabe que nós, assim, na biodança, a música ela é fundamental por conta dos estados de emoções que ela aflora, né? E às vezes a mesma música traz respostas diferentes ou aflora nas pessoas emoções diferentes, né? Então a gente vê esse poder, né, dela nesse lugar das memórias afetivas, Adriano. Entende? Como que ela consegue ir lá naquele pontinho, né, e fazer com que a gente tenha essa viagem e volte. Como é que é isso, Adriano? Assim, como é que você estuda e percebe e vê isso? Assim, você falava no início da tua fala também, né, de ressignificar com os idosos algumas coisas, porque atrelava a eles a música, né, a vivência, né? Então, assim, vivência e música estão muito presentes, né? A gente escuta uma música e você fala, nossa, tanto que a expressão é do meu tempo, né? Isso. Essa é do meu tempo. Então, assim, quais são as músicas dos nossos tempos, né? Para mim, as dos anos 80, nossa, né? Me leva num lugar assim que eu passeio. A Flávio
E o Luiz, acho que tem as músicas do tempo deles, né? Então, como é que é isso, assim, a gente falar em música e meu tempo? Perfeito. E já vou conectar ainda lá com as coisas que o Luiz trouxe, né? Ainda dessa emoção lá com esse trabalho, né? Realmente, Vanderleia, essa relação música e memória é um ponto muito importante para todos os nossos trabalhos. Não apenas, eu acho que é algo que tem que estar na mente, eu acho que de várias áreas de atuação que lidam com o ser humano, né? Ter essa sacada mesmo da relação música e memória. O que a gente já compreende sobre isso hoje em dia? Tem um documentário, posso indicar, assim, eu acho que vale a pena. Claro. Se chama Alive Inside. Depois a gente... Alive Compartilha Inside. o link também com eu vou compartilhar o link, informações, mas... sim. É perfeito. E é um documentário falando sobre a relação da música e da memória. E lá vai trazer um pouco mais, assim, concreto, dados mostrando por que eu vivo isso diariamente no meu ofício. E eu sei que isso é verdadeiro, que mostra nesse documentário. Você tem, às vezes, uma pessoa, um residente, já com uma idade bastante avançada, já muito fragilizado e com Alzheimer e diversas outras questões, assim, que afetam memória, por exemplo, né? E às vezes a pessoa já não tem muita comunicação lúcida com a família e de repente Ô jardineira, por que está tão triste? A pessoa, de repente ela muda o olhar, de repente ela se conecta comigo, começa a mexer o pé, começa a cantar, afinado por vezes, e isso exige muitas áreas do cérebro. Olhar com atenção, cantar com ritmo, com melodia, ou não, mas a letra. E para aquele momento parece que a pessoa ela reconecta algumas áreas. E hoje já se sabe, né? O Alzheimer, por exemplo, entre as últimas áreas que são afetadas, tem essa relação com memórias muito antigas. E existe essa nossa relação de ativar essas áreas cerebrais com algo que tenha relevância para você, afetiva. Não é apenas uma memória, aquilo que conecta a afetividade, um momento do casamento, um momento do nascimento do filho, esse teor de emotividade conectado com música, a música que a pessoa escutava naquela época, é como se a gente tivesse um acesso, uma espécie de acesso a essas regiões, criando um estímulo. Então, naquele momento, pela música, que lindo! Ela canta e, por vezes, ali é muito emocionante, né? Isso, às vezes, a família tá junto, em algumas situações. E, claro, eu tô pegando aqui um caso muito extremo, mas vamos pensar que, para nós, isso não é diferente. Quando ontem, por exemplo, eu escutei uma música Teatro de Vampiros, do Legião Urbana. Sempre precisei de um pouco de atenção. E eu já me veio essa música na cabeça ontem, daí eu já fui escutar ela. Na hora que eu escutei ela, já me lembrou de uma época, já me trouxe muita informação de sentimentos, de pessoas. Então você entra numa viagem, né? Existe esse poder e isso está muito associado à melodia. É um elemento... Olha! Claro que a música é um todo. Sim. Mas qual é o elemento que faz a gente lembrar de uma música normalmente? Normalmente, é a melodia. Existe uma relação nossa para relembrar de músicas, afeto pela melodia. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou fazer isso aqui. Vamos fazer uma experiência.
Agora eu vou fazer outra coisa, outro estímulo. Pararará. Lá, lá. Pararará, pararará. É a melodia. Se eu só trouxesse o ritmo, Olha. se eu trouxesse só o ritmo, ia ser legal. Você fala, nossa, ó, lembra não sei o quê. Se eu trouxesse a harmonia, ia ser bonito, mas talvez ainda você não conectasse totalmente. Agora, trouxe a melodia, as pessoas já sabem a música que já lembram do pai, que ouvia aquela música. Ela toca o coração, né? A melodia toca o coração. Então, era Uma disso vai para a mesmo. cabeça. Era disso mesmo que eu queria falar. É muito legal isso que você trouxe, porque a minha percepção da música, da musicalidade em si, né, mas principalmente da música moderna, né, é que ela é uma música muito cantada. Então, assim, você vê a maioria da música produzida hoje em dia, claro que a gente tem música erudita também sendo produzida hoje, músicas instrumentais, mas mesmo as músicas instrumentais e eruditas também têm linhas melódicas. Mas Sim. se a gente excluir elas, né, você pega músicas que possuem letras, que possuem uma fala melódica. E a minha percepção, assim, não sei, eu posso estar enganado porque eu não sou da área assim, da psicologia, mas para mim a música, principalmente a melodia, ela tem uma relação psicológica muito forte com a fala. Isso. E assim, a fala, né, enfim, um dos comportamentos que a gente ainda não tem muita certeza disso, cientificamente falando, mas é um dos comportamentos que nos difere dos animais, dos outros animais, né, dos animais não humanos. Então, é uma coisa muito humana esse negócio de falar, de se expressar. E eu acho que esse link da fala com a melodia, e isso tudo está relacionado à memória, eu acho que faz muito sentido quando você traz por exemplo, o assunto desse documentário, né, que é relacionando a musicalidade em si, a melodia, com a própria memória, né? Enfim, é engraçado quando a gente aprende várias línguas, por exemplo, a gente começa a relacionar um som, né, tipo um sonzinho simples, a um elemento, e a gente passa a entender o que é essa coisa em outra língua quando a gente ouve o som e relaciona o som com a coisa, e não quando a gente ouve o som, traduz para outra língua, que é a nossa língua materna, ou enfim, e então tem essa percepção, entende? Então, é a relação do próprio som em si, seja ele falado ou não, mas principalmente essa questão da fala. Eu trago essa questão da fala, porque essa questão da fala ela é muito intrínseca do ser humano, né, da humanidade. Então, putz, eu acho que nessa linha assim, de pensamento dá para a gente ir longe. Enfim, eu vou abrir para outras perguntas aí. Mas acho que acho que fantástico. É claro que vamos sempre relembrar aqui que cada assunto desses a gente pode levar para muitos lados, mas dependendo da perspectiva, né? Mas maravilhoso essa relação da fala com a melodia, isso tem total sentido. Na antroposofia, né? Aquela escola de pensamento filosófica, pedagógica, curativa que o Rudolf Steiner criou, ele tem um braço que é a antropomúsica, que traz esse conhecimento para como usar a música como uma ferramenta positiva para o desenvolvimento humano, desde a criança até o adulto. Tem uma relação muito legal com isso, essa questão que é isso que você falou mesmo. Tem uma explicação que é assim, né? Ritmo, motor. Isso bate com outras perspectivas de outros educadores musicais. O ritmo está associado muito ao motor, ao movimento, à ação, melodia. É uma história que você conta, né? Uma melodia de uma música, mesmo que não tenha letra. É um discurso. Você tem cor. Isso na Índia se chama raga. Raga é o aspecto melódico, que é o aspecto essencial da música indiana. E raga chama aquilo que colore, porque cada raga tem um humor. É a raga que representa a fúria durante o mês de outono, tem toda uma imagética
associada à melodia. A araga que invoca a doçura, a compaixão, e todos têm uma história por trás. Então, isso está no mundo todo, essa relação do cantar com um discurso, uma história, uma conversação. E a própria música desenvolvida instrumental, né? Vamos pensar nos nossos ancestrais que escutavam passarinho, né? E é isso que nós músicos fazemos hoje em dia, né? A gente conversa com as melodias, não é, Luiz? Sim, com certeza. O músico, ele tá conversando. Quem tá de fora tá achando Isso bonito. a gente vê muito tá achando... numa orquestra. É sensacional. Os instrumentos conversando entre si. Mas, Não, e é isso mesmo. E a harmonia, né? Já que falamos disso tudo, se você pega uma música, vamos pensar cinema. O cinema, ele tem muito domínio de usar a harmonia. Não vai dar tempo de explicar aqui o que é harmonia, mas harmonia, vamos pensar assim, que é agrupamentos de sons, quando a gente não está mais fazendo som por som como a melodia. Quando a gente começa a entrelaçar sons, formar acordes, e entrelaçar acordes e fazendo essas modulações. Na música ocidental, a harmonia é muito importante. Agora tá tranquilo, tá leve, de repente cria tensão. E o cinema se apropria muito disso. Aqueles violinos no fundo, só criando aquela ambiência, né? Preenchendo. Tipo, a pessoa tá observando o lago. Daí tá... Então, quem nunca viu um trailer, principalmente de filme de ação, que daí vai mostrar aquele momento de tensão. Bam. Existe um termo para definir esse som de tão significativo que é para trazer um despertar sentimento. essas emoções, né? Isso. Eu já gosto dependendo do filme de terror ou ação, de não ter música. Eu desligo, eu tiro o som. Por isso que... Eu deixo sem som, porque aí não causa nada. Os músicos que trabalham para o cinema, né? Incrível. John Williams, aí, todos esses filmes, Star Trek, todos esses caras são experts na relação do som e da psicologia, para criar. Sim. Então, às vezes, a imagem, se você não tivesse a música, a harmonia, ela intensifica a emoção. É uma forma também de compreender. Às vezes, não é nem o que cria, mas ela intensifica. Se é medo, aquilo lá vai fazer você... E na antroposofia, né, só para fechar esse raciocínio, a antroposofia, ela fala que quando a gente começa na aprendizagem musical a entrar na harmonia, que já é algo, né, o pequenininho lá não vai começar a estudar harmonia. Avançado, porque é mais avançado, é mais progressivo? Isso é um aspecto que também já envolve um pouco de uns conceitos racionais também, ele é muito mental isso. Então, a antroposofia relaciona muito a harmonia com um aspecto das relações, porque a gente começa a ter sons em relação, encadeamentos de sons. A melodia surge lá no antigamente da história da música. Antes é melodia. A própria música ocidental era muito semelhante à música oriental. Era ritmo e melodia. Mesmo a música medieval. Mas, mesmo lá na antiguidade, vamos dizer assim, já na medieval já começa a modificar, mas ainda é muito melódico. Pensa que duas flautas estão tocando. Parará, parará, parará. E vai ter umas horas que a gente vai tocar junto. Parará, pá, pá. Essa hora que a gente toca uma nota junto, a gente tem um efeito psicológico. Aí começa a nascer a harmonia. Nossa, quando eu toco o meu som com o teu, a harmonia nasce muito da relação. Quando eu toco essa nota e você toca aquela, que lindo essa intersecção. Olha, que encontro. Então, essa relação da harmonia é muito o aspecto das relações dos sons, assim como relações de tocar com mais pessoas. E assim, que lindo! É legal. E assim, para trazer um pouco mais, talvez para as pessoas entenderem um pouco até mais visualmente ou sonoramente, não sei como dizer isso.
Mas que nem você falou da Idade Média, né? As pessoas tocando, quando isso começou a mudar, me lembrou muito o canto gregoriano, que é justamente, né, várias pessoas cantando a mesma coisa, mas em alturas um pouquinho diferentes. Como é que você faz isso? Como é que você encaixa isso? Como é que você dá corpo a isso? Então, através de toda dessa teoria melódica, e isso tem todos esses efeitos que você falou. Essa massa, né? É uma massa de som. Então, Adriano, para nós, assim, a música é um componente do autoconhecimento em biodança. A gente fala de autoconhecimento e traz a vivência, traz o grupo, o movimento, porque a música nos leva ao movimento, né? E a própria música como esse lugar de autoconhecimento. E é isso mesmo? Como é que você vê música e autoconhecimento, música e desenvolvimento de culturas, ou expressão de povos, né? Então, como é que a gente faz da música uma forma da gente se conhecer por meio dela também? Certo. Para mim, é indissociável. Para mim, música igual a autoconhecimento. Mesmo que esteja fora de um contexto terapêutico, onde o objetivo é esse, eu acho que a arte tem um poder de transcendência. Existe algo na arte que nos move a gente perceber nossas emoções, perceber nossas manifestações através da arte, né? Você vai tocar, daí você percebe que você está muito tenso, que você está com raiva da vida e de todos, está num momento difícil, e você termina aquele momento leve. Então, já há algo inerente na música com a transformação. Agora, é claro, quando nós estamos focados em nos autoconhecer, é claro que isso pode ser muito intensificado. Quando isso não está só no background, só no fundo. Assim como eu acredito que na biodança, porque a pessoa já vai buscar a biodança ou vai descobrir lá esses exercícios de sensibilização, essas intenções de usar essas ferramentas para se ouvir, para perceber a sua música, o seu ruído interno e harmonizar isso, né? A gente começa, eu acredito que a biodança, a musicoterapia, tem muito dessa proposta, como você também colocou agora há pouco, Wanda, ela é integradora. Daqui a pouco a gente começa lá como uma coisa isolada, que acontece uma vez na semana. Mas daqui a pouco você vai tendo insights o quanto a sua vida é música, o quanto você está harmonizado, afinado ou desafinado e ruidoso, ou como usar o ruído também como algo positivo e desassociar bem e mal, certo e errado. A música ensina muito isso, dependendo o caminho que você tomar. O erro musical, às vezes, é o que traz uma grande melodia que você não pensaria. Isso acontece no jazz. O jazz, um erro é uma possibilidade. Então, a gente vai trazendo para a vida esses elementos para a grande sinfonia que o Toro falou. Daqui a pouco a gente pode começar a perceber esse universo também na vida. Pois é, porque para nós a música também é esse lugar da dança. Sim. Então, se eu tenho músicas rítmicas, normalmente eu levo para movimentos, faço um convite de que esse participante tenha um movimento mais rítmico e preste atenção no ritmo da sua vida, né? Se eu uso músicas mais melódicas, é esse lugar do sentir, desse campo do sentir, né? O quanto que cada participante se permite sentir, porque aí a música contribui para ser esse lugar também de indução, né? Então, para nós, música e movimento fazem essa harmonia. Perfeito. Né? Nos leva, na verdade, assim, buscando
trazer o que você já nos ensinou, que para mim está ensinando. Eu estou anotando coisas aqui do que você vem falando. Eu tenho comigo isso, que para nós a música e a dança é a harmonia. E a gente fala dessa identidade integrada, porque uma dança harmônica, que é uma dança de bem-estar, não quer dizer que ela seja uma dança bonita, né? Porque a gente também tem uma coisa da música bonita, da música feia. Sim. Né? Que também gostaria que você trouxesse isso, né? Daquela música que... Porque assim, eu posso gostar ou posso não gostar, certo? Mas não dá para categorizar assim. Agora, quando a gente está fazendo uma vivência de biodança, a gente vê muito isso, músicas que levam a pessoa a esse bem-estar. E esse bem-estar é harmônico. E aí se torna belo, entendeu? É o contrário, né? Porque a gente está falando de movimentos genuínos, né? E não movimentos que são esses de aprendidos ou da ginástica, que por si só ele tem daí essa orientação de que seja um movimento muito afinado, né? Então, acho lindo por conta disso, né? De quando a gente fala de música e de movimento, a gente traz essa composição e que essa expressão genuína é que seja acolhida. E aí sim se dá o autoconhecimento. Então, para nós, Adriana, a música faz esse caminho, assim, né? De nos levar a nos autoconhecer pelo movimento. Perfeito. Né? Então, eu não sei como é que se integra isso também a tua jornada, né? Se você percebe isso, né? Que as pessoas elas vão sendo levadas mesmo também. Né? Elas se entregam, né, à música. Perfeito. Bom, daria para ir para essa direção. Em musicoterapia, realmente não é concerto. Então, assim, isso também... Existem técnicas passivas, é uma possibilidade, uma pessoa em relaxamento ficar deitada ou recebendo música que eu estou tocando, ok, isso é uma técnica. Mas, de uma forma geral, a gente constrói possibilidades de expressão em cada encontro. Então, essa noção de estética, né, do que é ser bonito, ser feio, isso já é um tema a ser trabalhado na musicoterapia. A partir daquilo que você cria, né? A gente trabalha normalmente com um contexto com pessoas que não tocam. E naquelas vivências a gente vai propiciar uma forma dela conseguir tocar. Então a gente vai se usar de técnicas, de objetivos, com instrumentos que possibilitem essa expressão, e isso vai se desenvolvendo. Mas é uma expressão dela, que ela vai descobrindo a musicalidade dela. É diferente de preparar uma pessoa para ser um concertista. Então, mesmo fora do processo terapêutico, quando eu vou dar aula de música, que eu também dou, mas eu não consigo deixar de ser musicoterapeuta. Então, os meus alunos de música, que eu tenho alguns alunos, é um processo de autoconhecimento. O meu objetivo é uma aprendizagem musical com um viés da musicoterapia. Eu quero que você descubra a tua musicalidade. Eu quero que você encontre os teus caminhos de composição, improvisação. Quando a pessoa fala assim, não, eu quero tocar Bach perfeitamente. Daí eu direciono para uma pessoa competente para isso, tecnicamente, dentro dessa linguagem, dessa estética. Mas em musicoterapia tem muito a ver, é esse processo de conhecer a sua musicalidade. E esse ser um canal de autoexpressão e de autoimersão, não sei se existe essa palavra, mas pelo processo do autoconhecimento. É um pulso para dentro e para fora. Mas também existem outras possibilidades, por exemplo, quando se escuta música, tem outros caminhos a serem utilizados. Mas na hora ali, vamos dizer, agora está menos isso, né, pela pandemia. Mas quando a gente se reunia para uma oficina, uma vivência, espalhando os instrumentos no chão, e aquele movimento que vai do caos à organização, mesmo com pessoas que nunca encostaram num instrumento. Então, a gente se utiliza desses caminhos através de técnicas, através de induções, claro, também. Mas é uma outra conversa, né? Acredito que esse é o ponto que a gente pode conversar, né, da biodança. Então, não é uma ideia de
técnica, né? Não é aula de música que eu estou... Não, é expressão, né? É É uma expressão expressão. genuína. É Expressão. expressão genuína. É assim como a biodança não é uma aula de dança, né? Que é o que eu Isso, já é. trouxe várias vezes em vários episódios aqui. Que Ótimo. É não uma é uma aula de expressão dança, muito né? genuína. Pode, a gente não exclui a possibilidade que a pessoa se abra depois para uma jornada mais artística e Sim. depois ela pode ir abrindo outros caminhos por causa disso, né? Ela encontrar Sim. naquilo e falar, nossa, é tão lindo que agora eu quero me aprofundar. É ótimo. Mas o processo em si, vivencial, ele é sempre uma construção de ser humanos com ser humanos. É aquele momento entrar em sintonia, em ressonância, no olhar, no que está sendo sentido, buscar expressar isso. A gente vai cutucar também, dependendo da situação, né? Porque eu sou músico, então eu tenho as minhas ferramentas para convidar você, né, a participar comigo musicalmente. Mas é um processo também não verbal, vamos dizer assim. Tem momentos verbais, né? Mas é como na dança. Chega um momento ali que a gente vai começar a aprender outros caminhos de comunicação, que por vezes a pessoa ela nunca teve essa oportunidade. Ou ela não consegue falar e tá tudo aqui. Então é um momento que você tem uma extensão do seu corpo. Os instrumentos, eles são uma extensão do corpo. E ele vai poder expressar emoções, ele também vai poder expressar muitas coisas. É muito interessante esse aspecto emocional, mas depois vai virar tudo, vai virar mental, porque a pessoa vai encontrando caminhos que é dela. Ela vai encontrar... E tem idade daquelas assim, eu estou olhando aqui, tem idade para aprender, porque eu sempre tive dificuldade sempre. de tocar instrumento. Então, assim, mas sempre. tem idade, é possível a gente aprender. Sempre. Isso é maravilhoso. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Agora, nesse sentido, eu já posso dar uma dica, assim, né? Quanto à aprendizagem musical, né? E pensando também esse viés dos elementos e tudo mais, nem sempre a gente vai ter mais facilidade naquilo que a gente mais gosta de escutar. Por isso que é importante a gente experimentar. Quanto menos a gente ficar assim, eu só escuto violino, então eu quero aprender violino. Primeiro, escute mais música, escute outros instrumentos, se abra para outros cheiros, sabores, texturas. Isso sempre é o maravilhoso da arte. Você nunca vai saber tudo. Isso é maravilhoso. Você sempre vai ter algo para conhecer. E na hora da aprendizagem musical, é a mesma coisa, experimente. E isso a musicoterapia, às vezes, ela ajuda. Às vezes, até para a pessoa descobrir outras possibilidades. Até fica uma dica aí, né? Se tiver alguém que tem escola de música, desenvolva processos mais criativos para os alunos, para eles experimentarem mais livremente. Isso vai ajudar até eles a clarearem. Nossa, eu nunca imaginei que bater percussão era tão legal. A musicoterapia, como propicia muito experiências vivenciais, com muitos instrumentos diferentes, por causa da livre expressão, ela acaba, às vezes, descobrindo coisas que ela não sabia dentro dela. Às vezes a pessoa estava presa a um sistema de crença. Por exemplo, lá na família dela, ela ouvia que quem tocava tal coisa era ligado a tal coisa. Sei lá, criou um monte de bagunça, um monte de conceito equivocado. E daí a pessoa fica assim, tambor, bateria é muito agressivo. Sabe aquela pessoa? Eu me identifico com isso, né? Dentro. Preconceito mesmo, às vezes, que fala, né? Daí. Preconceito e a necessidade de se autoconhecer. Uhum. Daí aqui é tudo assim e dentro é pura inflamação. Uma bateria, um tambor resolvia isso rapidinho. Vai lá. Que bem que ia fazer. Suando, sentindo o teu corpo, integrando o teu pensar, teu sentir, o teu motor, fazendo atividade física e botando a sua energia para circular. Então, essa possibilidade da gente poder dançar, poder cantar, poder desenhar, propicia que a gente conheça outras possibilidades que a nossa alma anseia expressar.
Eu E Que legal lindo! isso que você foi- acredito Nossa. nisso. Acredito nisso. Muito lindo. Legal isso que Eu você também. pôs, sobre o exercício de você tocar um instrumento ou fazer música, né? Porque a gente olha, assim, o olhar leigo sempre vai olhar a música como é uma expressão artística, cultural, sei lá, enfim. Mas quando você pega um instrumento para tocar, tem a relação entre o instrumento e o corpo, mesmo que o instrumento seja a própria voz, Sim. sabe? Sei lá, uns 2 anos atrás eu comecei a praticar mais canto, né? E eu percebi a relação por exemplo, do diafragma, da respiração, da própria garganta, da postura com a voz, e tudo isso, né? Daí você vai lá, eu comecei a cantar com mais frequência, você sabe, cantando por 1 hora, seu corpo vai ter o desgaste de alguém que canta por 1 hora. Então, você começa a perceber como isso é físico, como isso sabe? Isso vale para, sabe, diversos instrumentos. Você falou da bateria, a pessoa tocando a bateria, fica toda suada, toda cansada, os braços já não aguentam, às vezes, de tanto que está tocando. É bem isso, é muito físico, e não é só físico no sentido da música, é físico no sentido da execução mesmo. Muito legal, muito legal. A gente vê pouco esse tipo de paralelo e eu acho que é bem válido. Adri, então você comentou bastante a respeito dessa musicalidade e o quanto é individual, ao mesmo tempo a gente pode trabalhar ela nas relações e no coletivo, e de que maneira que a gente consegue trabalhar essa busca e como que a gente conhece a musicalidade em nós. Assim. Uau, né? São muitos caminhos. Então, mas eu vou tentar tentar ir pelo caminho mais simples e deixar uma proposta aí de lição de casa, uma prática. Bom, em primeiro lugar, nos livrarmos de conceitos e preconceitos. Eu acho que isso é um caminho para autoconhecimento. E na música, a gente é repleto. Eu quando tinha tal idade, tentei aprender um instrumento, isso não é para mim. Continue tentando buscar caminhos. Hoje em dia tem os formais, né? Uma escola de música, um musicoterapeuta, um vizinho, um amigo, a própria internet. Experimente instrumentos. Se não tem instrumento, se conecte com a música de uma forma mais profunda, pelo cantar. Às vezes a gente não canta, porque às vezes nem por N motivos que a gente pode ter de bloqueios, medos. Explore as possibilidades que você tem. Às vezes não pode ser um investimento num instrumento, mas às vezes tem um aplicativo no celular. Nossa, hoje em dia é incrível a quantidade de ferramentas que a gente pode usar para um processo de nos aproximarmos da música e da nossa música, inclusive, né? Fazer da música também um momento, resgatar os momentos de música em primeiro plano. Eu acho que isso é importante. Aí a gente já está entrando num lado também meditativo de um uso da música para favorecer aí o nosso autoconhecimento. Tem muita gente que tem dificuldade de meditar. Escolha uma música que para você tem significado e tire 5 minutos por dia apenas para ouvir música. Não apenas aquela função da música do fundo, que é maravilhosa também. Tô limpando a casa e vou varrendo. É maravilhoso. Mas também resgatar esse âmbito do parar para escutar música. Assim a gente também vai começar a perceber como a gente se relaciona com aquele som, o que te atrai. Se mergulhe na música, que nem o Luiz falou aquela hora, tenta escutar separado. Isso é um exercício meditativo. Na Índia isso tem nome, Nada Yoga, a yoga do som. São vários exercícios e práticas para autoconhecimento através do som. Bota uma música e fica tentando escutar cada instrumento separado, escutar o que está lá no fundo, que você nunca percebeu. Depois para de pensar e só escuta e fica respirando. Então, são vários os caminhos para essa sensibilização. Com relação à nossa aprendizagem musical e descoberta da musicalidade,
cada um tem que criar seu caminho, cantar mais, improvisar, lá, 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 fazer, usar o corpo, fazer ritmo, tentar imitar sem medo o que você escuta. São muitos os caminhos, mas tem muito a ver com observação, perceber também sons que agradam, sons que desagradam, se perguntar por que isso acontece. Daí a gente começa a aprofundar também esse autoconhecimento através do som e da música. Se a gente só falar, não gosto de não sei o quê, ok. Mas a gente pode também pensar, por quê? Por que esse som me incomoda? E a gente pode começar a perceber que chegar num outro lugar, que é outra coisa que incomoda, e começar a resolver aquilo através do som, depois ressignificar aquele som, olhar para ele e falar assim, nossa, sabe que até que é bonito esse som? Eu acho que até que seria legal aprender a tocar esse tipo de instrumento que eu odiava. A gente vai fazendo as pazes também com esses sons que estão dentro e fora de nós. Mas vou deixar um exercício, tá? Eu não sei se eu consegui responder, porque é difícil, hein? Em 1 minuto. Não, sim. São dicas. Foi ótimo. E... Sim. São dicas, mas agora vai uma bem legal. Eu vou dar mais uma dica aqui para quem está ouvindo o podcast. Eu ouvi mais de uma vez esse episódio para anotar todas as dicas. Isso. E como música e ritmo e dança estão envolvidas, para muitas pessoas essa musicalidade pode vir pelo viés da biodança, da dança. Esse trabalho de se conhecer musicalmente, explorar esse grande instrumento musical que nós temos. Isso é parte da musicalidade. Nós já, além dos instrumentos, a gente tem a voz, como o Luiz falou, o corpo. Então, musicalidade não se limita a produzir música. Musicalidade é o nosso envolvimento com a música, como a gente sente, como a gente explora essas possibilidades, como que a gente usa isso para relaxar, para se conhecer, enfim, é amplo. Um pequeno exercício. Eu vou deixar um link depois com a Flávia do meu trabalho musical que se chama Ser Música em Meditação. A gente produz música a partir de um estado que a gente se aquieta no meio da natureza, já é outros caminhos que a gente faz, eu e o Luiz e o Brahma, e a gente faz uma música que brota também do momento, e tem um álbum que se chama Cores da Floresta. Eu vou fazer um convite, além de eu divulgar meu trabalho, né, claro, ele tá lá para isso, para vocês se autoconhecerem, se conectarem com a música e com a natureza, porque isso também tá totalmente conectado. Peguem esse disco e escolham uma música. Primeiro, vocês vão ter que escutar algumas, né? Mas encontrem uma música lá que vocês sentem conexão. E sentir conexão não quer dizer porque é bom, porque é gostoso, porque relaxa. Deixa a música chamar vocês. Vocês vão ser atraídos. Esse exercício exige parar um pouquinho, respirar profundamente. Um exercício pode ser ficar ali, fazer 3 respirações lentas e profundas, só para sair um pouco do mundo lá de fora, do trabalho, da família. Vem para dentro, escolhe uma música e só escuta. E fica conectado na tua respiração. Deixa essa música vibrando. Pode pegar aleatório também, dá certo também. Ou pode escolher alguma que te chame. E respira, escuta do começo até o fim. Terminou, faz mais 3 respirações. Isso é uma meditação, gente. Alguns já devem conhecer. Foco no som e foco na respiração. Você vai querer fugir disso. A mente vai querer ir para a conta que não pagou, daí volta. Esse é o processo da meditação. Lembra não sei do que? Volta. Som, respiração. Som, respiração. Depois que terminar a música, respira ali um pouquinho, relaxa. Depois deixa uma caneta por perto com papel e começa a escrever. Assim, não fica pensando, tá? Começa a escrever. O que você sentiu? O que isso fez você lembrar? Que tipo de pensamento ficava tentando te tirar? Se veio pessoa, se veio imagem, se você gostou da flauta,
ou se a flauta te deu uma raiva, porque antes não tinha flauta e de repente entrou uma flauta desafinada. Vai anotando esse fluxo de pensamentos, ideias, imagens. Isso é um exercício muito legal. Depois, tenta tirar uma síntese de tudo isso que você sentiu, pensou e manifestou. Tenta fazer uma síntese, lê aquilo ali de novo e reflete sobre aquilo. É muito provável que emerja alguma pequena informação, alguma pequena insight sobre como você está sentindo agora. A música pode ajudar você a liberar uma coisa só. Você pode só chegar a essa conclusão. Cara, fiquei com tanta raiva que até esqueci do problema. Ou a música pode ter te relaxado, ou a música pode ter levado você para uma memória. Então, é uma pequena meditação utilizando música e sons de natureza, que tem um grande poder também sobre o nosso ser. Mobiliza muitas coisas antigas que estão aqui dentro de nós. Uma chuva, um rio, um trovão. E quem quiser ir além, depois pode pensar isso também, né? Por que eu fui atraído por esse instrumento? Por que eu fui atraído pelo som da água? Será que eu estou precisando de mais fluidez na minha vida? Será que eu estou precisando ter mais sabedoria para desviar como a água? A sabedoria está dentro de nós também. Nós temos essa possibilidade de, pela arte, acessar a nós mesmos e ter respostas. Muito lindo. Eu anotei. Eu fui anotando. Deu para entender? Quando você lançou esse disco da Cores da Floresta, eu não vou dar spoiler para as pessoas aqui, mas eu escutei inteiro, assim, e teve uma música que, de repente, me emocionou tanto que eu comecei a chorar, assim, sabe? Mas foi assim, foi muito gostoso, porque às vezes a gente acumula choro também na vida, e às vezes é bom desaguar. Nem fale. E aí, depois eu comecei a escutar com bastante frequência essa música, ela tá ali no... Sempre escuto no meu Spotify ela, não vou falar qual, porque cada um sente a sua, depois eu escrevo lá, conto para as pessoas qual que foi a que me tocou profundamente. Inclusive, até mandei para um monte de gente, mandei até para você, Vanderlei, não sei se você lembra. Legal. Porque é muito incrível mesmo essa possibilidade da gente conseguir se conectar conosco mesmo, né? Essa oportunidade que a gente tem de vir para dentro que a música nos oferece, né? Então, eu acho que vai ser um exercício muito profundo para todos nós. Eu não fiz de maneira orientada aquela vez, só escutei, simplesmente senti. Mas agora, né, vou seguir esse exercício assim de maneira mais direta, né, com esse direcionamento, e fico muito grata, assim, por essa oportunidade linda que a gente tem de poder desfrutar dessa grande bênção que são todos esses sons e ritmos e todas essas coisas lindas que a natureza nos dispõe. Nossa, e que a gente consegue organizar de diversas formas, né, como a música é para nós, assim. Reinterpreta, né? Reinterpreta os sons que já existem, né? Isso, a gente reinterpreta com a dança, com a música, a gente pega esses elementos que estão na vida, né? Que fazem parte de nós, e a gente conta essa história com a nossa energia junto, né? Sim, essa é a expressão. Maneiras, né? Bem isso. Eu também estou muito feliz e muito grata pela tua participação hoje aqui. Foi um episódio incrível, eu adorei mesmo, assim, porque esse assunto é sensacional, é fascinante, né? Eu acho que todo mundo, não tem ninguém nesse mundo que não gosta de escutar uma musiquinha qualquer, né? Então, assim, é verdade. O poder da música é muito grande e é muito legal a gente saber que a gente pode explorar isso de diversas outras formas, né? Então, eu estou muito feliz, muito grata por você ter vindo participar com a gente e muito grata. Eu sempre agradeço pela música Jasmim, que realmente ela é um presente muito especial para nós, assim, para a gente poder desfrutar dela aqui e que ela representa tão bem o que o nosso podcast quer, né? A proposta do nosso podcast. E muito obrigada mesmo, assim, Nossa, esse episódio eu vou escutar várias vezes, né, para anotar todas as dicas, né, Vanderlei? Foi, assim, eu fiz com um caderninho. Ó. Então, a Vanderlei acabou de mostrar aqui para nós, na gravação de vídeo aqui, o caderninho dela, cheio dos tópicos.
Então, Agradeço. muito obrigada, Adri, pela oportunidade. Eu não sei, o Luiz e a Vanderleia também querem fazer algum comentário para a gente já ir se despedindo? Sim, com certeza. Então, Pode começar, Vanderleia. eu quero agradecer, Adriano, e o caderno é real, viu, Adriano? Ele existe porque né, eu uso tanta música e realmente a biodança mudou minha vida e fazer um novo encontro com a música foi muito lindo. E você trouxe muitas contribuições, assim, muitas para a Vanderleia é facilitadora também de biodança. Eu aprendi muito e lembrei de outras coisas, né? E a gente vai fazendo, enfim, esses encontros assim. Então, gratidão imensa, muito feliz por esse episódio, gratidão, Flávio, Luiz, né, pela partilha também. E para quem está nos ouvindo, já senta, já ouve, se puder com um caderninho melhor, entendeu? A dica aí. E aí compartilha, né, pergunta, comenta para que a gente possa crescer juntos, assim, Perfeito. porque é um episódio que eu estou saindo diferente do que cheguei. Então, gratidão imensa. Queria agradecer muito ao Adriano por ter aceitado o nosso convite, por ter nos ofertado essa música tão linda e por tudo, né? No começo a gente estava conversando ali falando sobre a musicalidade, né? E eu falei que eu tenho um pouquinho de musicalidade aí na minha história. Você falou, eu quero saber, né? E eu acabei contando que eu fiz parte de banda na adolescência e tal, mas eu esqueci de falar que hoje em dia mesmo também eu tenho um grupo pequeno aí com os amigos que a gente toca só por diversão. Bom, espero que assim que a pandemia volte, a gente também volte, mas assim a pandemia acabe, melhor dizendo. Saudade, a gente né? volte também, isso, porque eu sinto falta de reunir o grupinho lá e fazer uma música. E eu queria, inclusive, aproveitar e deixar um agradecimento ao pessoal da banda pelo equipamento que a gente está usando aqui, eu e a Flávia, a gente usa microfones emprestados da banda, e eu queria também colaborar, né, dar chamar mais uma vez aos ouvintes para o convite que o Adriano fez, né? Explorem as suas musicalidades. Esse convite que ele fez foi muito interessante, muito legal. E para quem, como eu, que nunca experimentou assim a meditação, assim, vai ser mais interessante ainda, sabe? Eu tenho certeza que a gente tem muito a ganhar com isso. Foi uma conversa muito rica. A gente poderia aqui ficar falando mais umas 2 horas no mínimo, assim, só até cansar, porque mesmo assim não ia esgotar o tanto de assunto que a gente poderia abordar aqui. De verdade, passou muito rápido, porque foi muito bom o assunto. Tenha certeza que a gente vai querer te chamar outras vezes, viu, Adriano? Novos convites virão. Será um prazer e agradeço muito assim por esse convite. Foi muito especial. Os podcasts eu não escutei todos, mas eu escutei os 2 primeiros. Está bem especial também o trabalho. Parabéns, levando aí informação, compartilhando, né, da vivência de vocês. Agradeço esse convite. E quando me chamarem, será uma alegria. E Luiz também, se um dia, já estou me convidando, se um dia, quando voltar aí aos ensaios, querer chamar eu um dia lá para ir lá gritar também, levar música. Eu resgatei uma guitarra, fiquei muitos anos Olha só. Agora eu voltei a tocar guitarra aí há 2 anos. Mas tem um monte de instrumento, vamos lá tocar junto. Muito obrigado. O importante é se divertir, esse é o nosso lema. É o nosso lema. Maravilha, perfeito mesmo, né? E a música, a dança, ela possibilita tudo isso. Rir, chorar, se divertir, dá para fazer isso tudo junto. Maravilha. Muito bom. Então, a gente se despede desse nosso episódio, que foi um episódio muito bacana. E se você gostou desse episódio, se esse episódio te tocou de alguma forma e que você acha que pode compartilhar com outras pessoas também, para que outras pessoas repensem ou conheçam coisas novas a respeito da música, compartilhe o nosso podcast, compartilhe o nosso link, para que mais e mais pessoas possam conhecer todas essas possibilidades lindas que a música pode nos oferecer, né? E também, se você tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar a tua experiência, como que foi esse teu processo de meditação,
em relação à música, como que a música chegou em você, como que foi a meditação com as músicas do Grupo Ser, você compartilha com a gente também, escreve nos comentários, ou se quiser mandar uma mensagem privada para a gente também, lá nas nossas redes sociais, no Instagram é De Tudo Muito Podcast, no Facebook também, nós estamos com De Tudo Muito Podcast. Pode compartilhar com a gente, que a gente adora receber os feedbacks de vocês, adora saber como que está sendo esse processo todo e como estão os caminhos. Então, fica o convite também. E cada um vai dar o seu tchau também, né? Vai dar o seu tchau, Luiz. Bom, é isso, né? Só reforçando, então, compartilhem, divulguem e... Mais uma vez, obrigado, Adriano. Hoje você pode agradecer pessoalmente pela música, viu, Flávia? Eu sempre agradeço, assim, no final dos episódios, né? E lembrando do nosso amigo Adriano Michalovski. Então, agora aqui, ó, agradeço. Fica a oportunidade. Profundamente. Eu que agradeço. Dá o seu tchau, Vanderleia. Então, gratidão enorme. Estou bem feliz aqui, estou bem... como a gente fala assim, bem preenchida de amor. E é muito bom, né, quando a gente termina. Então, para quem nos ouvir, curta, compartilhe, comente, né? E é muito bom aprender juntos. Então, estamos aprendendo. Gratidão imensa, Adriano. Adri, quer dar seu tchau também? Gente, muito obrigado, vocês e todos que vão ouvir. E a gente segue fazendo arte. Também quem quiser me escrever também tiver dúvida, procura lá no Facebook, Adriano Michalovski, tem um canal no YouTube, Grupo Ser Música e Meditação. Só chamar a gente, faz pergunta, compartilha. Quanto mais troca, melhor. Sempre todo mundo aprende, né? Então, eu vou compartilhar obrigado. o link. Vou compartilhar o seu link, Adri, porque Adriano Michalovski, não sei se é muito fácil de procurar. Eu vou compartilhar o seu link também lá nas nossas redes sociais. Agradeço. Obrigado pelo convite, Confiram na descrição, confiram nos nossos posts aí, que vai estar lá. Um grande beijo a todos vocês que estiveram nesse episódio com a gente. E espero vocês no próximo, que também a gente vai trazer uma outra pessoa que vai compartilhar suas vivências conosco. E essa nossa etapa de trazer convidados aqui nessa nova temporada está sendo muito legal e muito rica. E eu sou muito grata por todos os convidados que já estiveram aqui com a gente e todos que ainda estarão, porque ainda vai ter muita coisa legal. Aguardem. Um super beijo para vocês e até o próximo episódio.